Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês nesse momento. Estamos aí iniciando um momento do eventos finais, ok? Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho. Nós vamos estar aí meditando sobre as cidades, tá? Capítulo 8, as cidades. Aqui eu estou confirmando aqui se está tudo certinho. Não sei como é que está o tempo aí para você, mas aqui o tempo está com nuvens, o sol nascendo, né? Mas não tão claro quanto ontem. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho das cidades. Bom dia, tá bom? Abra aí aqueles que têm seus livros no capítulo 8, página 96. A gente vai falar um pouquinho sobre as cidades e, dando tempo, a gente vai ler um texto da Bíblia quando mostra quando surgiu a cidade, quem foi que inventou as cidades, tá? Ontem nós falamos, tanto de manhã quanto à tarde, à noite, sobre a vida no campo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da vida da cidade, tá bom? E a gente vai falar que Deus tem uma obra lá. A gente tem textos aqui importantes sobre a obra do Senhor, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a presença de vocês, desejar mais uma vez um bom dia, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos, estamos iniciando aí um novo dia, quarta-feira. Abençoe as nossas vidas, abençoe a vida daqueles que estão assistindo a programação. E também, Senhor, nos ajude agora a meditar um pouquinho nesses últimos versos aqui, nesse capítulo, no capítulo 8, que fala das cidades. Nos dê sabedoria, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler na página 97, eu vou deixar o último tema aqui, os primeiros construtores da cidade, aí ele vai falar de Caim, depois vai falar da Torre de Babel, e eu quero ler essa parte no final. Se der tempo, a gente vai ler no final, tá bom? Página 97 diz assim: a prossecução de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando lhes dar maiores vantagens, serão desapontados, mas demasiado tarde se arrependem do seu terrível erro. As cidades no nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados animam a ociosidade, divertimentos excitantes, teatro, corridas de cavalo, jogos e bebidas alcoólicas, banquetes, orgias, excitam em extremos as paixões e a juventude arrastada pela corrente popular. Bem, nesse texto aqui, o que Ellen White está dizendo é que muitas vezes os pais se preocupam em dar a melhor educação para os filhos e muitas vezes as escolas ou as faculdades que os filhos vão em algumas cidades ou alguns lugares que depois, Ellen White está dizendo aqui, eles se arrependem. Vez ou outra a gente encontra irmãos de igreja falando: ah, pastor, se eu soubesse que terminaria assim, ou que meu filho conhecesse isso ou aquilo, eu não teria enviado para tal lugar, eu teria enviado para um outro local. E muitas vezes o pai, como a Ellen está dizendo, os pais querem dar uma escolha melhor, né? Escolhem um lar na cidade, às vezes compra alguma coisa, muda o bairro, muda de local para dar mais conforto, mais tranquilidade para a família e depois veem que naquilo que fizeram se equivocaram, erraram. Ela fala de juízos, olha só, terríveis, página 97 ainda, terríveis abalos sobrevirão à terra, e os suntuosos palácios erigidos à custa de enormes despesas certamente se transformarão em montões de ruínas. O fim está perto, em cada cidade será transtornada de todos os modos. Haverá confusão em todas as cidades, e tudo que puder ser abalado será abalado.
e não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas e conforme a luz da verdade que elas tiveram. Ou seja, aqui está dizendo que as cidades serão transtornadas de alguma maneira, de todos os modos. Haverá confusão em todas as cidades. Então, você mora numa cidade? Eu moro numa cidade. Tem cidades maiores, tem cidades menores, mas haverá confusão em todas as cidades. E tudo que puder ser abalado, há de ser abalado, e não sabemos o que vai vir em seguida. Ou seja, essa falta de expectativa que o mundo não sabe, nós sabemos que Deus orientou que iria acontecer alguma coisa. Então, não é para a gente ficar, a menos que tenha uma missão, a menos que você tenha um propósito de estar ali. Se você tem um propósito, tudo bem. Se você não tem esse propósito, se programe, conforme eu já falei ontem, né? Tenha sabedoria para não fazer nada de assim, não, eu tenho que ir embora hoje, eu tenho que vender tudo e ir embora. Não é bem isso, mas nas cidades vai acontecer muitas coisas ruins. Eu quero ler com vocês, eu sei que eu disse que eu ia ler no final, mas eu vou ler o texto da Bíblia no final. Mas eu quero ler os primeiros construtores, tá? Quem foi que criou? Olha só, está falando de Caim. Logo aqui no início do capítulo, eu vou ler na metade do parágrafo, diz assim: saíra da presença do Senhor, está falando de Caim, e rejeitar a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar suas posses e gozos na terra, sobre a maldição do pecado, ficando assim à frente daquela classe de homens que adoram o Deus deste mundo. Ou seja, quem foi o primeiro criador da cidade? O inventor das cidades? Foi aquele que saiu da presença do Senhor, ou seja, foi embora, não quis mais nada com o Senhor, matou o seu irmão e foi embora, foi morar numa outra terra, e nesse local ele fundou uma cidade e viveu conforme o contrário do que o Senhor tinha dito. Ok? Então ele viveu. Por que ele fundou a cidade? Porque ele estava dizendo para Deus: eu vou ficar por aqui mesmo, eu não quero o Éden não é para mim, eu vou ficar por aqui mesmo. Isso é importante a gente saber. O início das cidades foi com o objetivo de não buscar as coisas de Deus. E é por isso que hoje é muito difícil, quanto maior a cidade, é mais difícil você buscar o Senhor nessas cidades, porque tem muita coisa que leva a gente para outro caminho. Um outro texto continua dizendo o seguinte, olha: durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara, aumentando o seu número. Agora já está falando do dilúvio. Tá? Primeiro momento foi Caim, quando saiu para fundar a cidade, e depois, agora, Noé. Aumentando o número, ou seja, os filhos de Noé, a descendência de Noé foi crescendo, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se do seu Criador e lançar para si as restrições da sua lei, e lançar de si, ou seja, não quer, não pode isso, não pode aquilo. Sabe quando você governa uma casa, pai, isso é chato, mãe, não, isso não, eu não, quando eu crescer, quando eu tiver 18 anos, eu vou sair daqui. Vou sair e vou fazer minha vida. Já viu gente falando assim? Pois foi isso que aconteceu lá no passado. Ou seja, aqueles que não queriam mais a lei de Deus e eram filhos de Noé, descendentes de Noé, sentiram incômodo constante pelo ensino e exemplo dos seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo, resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Conseguiram viajar, conseguintemente, viajaram para a planície de Sinear, às margens do rio Eufrates, e lá criaram a Torre de Babel. Então, note que tanto Caim quanto o que criaram Babel, a Torre de Babel, tinham o mesmo objetivo: fugir do Senhor, porque não queriam o Senhor. E além de fugir do Senhor, o que eles fizeram? Fizeram tudo aquilo para causar rebeldia contra o Senhor. Então, esse é o princípio das criações. A cidade foi criada no passado, foi destruída pelo dilúvio. Depois, não aguento viver perto de gente crente. Não aguento viver perto de gente que fala de Deus o tempo todo. Vamos embora. E foram embora e fundaram, depois do dilúvio,
a Torre de Babel. Isso é importante a gente saber, tá? Olha só o que Ellen White fala mais. Página 98. Muitos desses textos foram usados na época das Torres Gêmeas, tá? Vi que as mais dispendiosas estruturas de edifícios erigidos que se acreditava ser a prova de fogo, e assim como Sodoma pereceu nas chamas da vingança, estas suntuosas construções também se transformarão em cinzas, e os lisonjeiros monumentos de grandeza do homem serão reduzidos a pó, mesmo antes que sobrevenha o mundo a última grande destruição. Então aqui vem mostrando também que aqueles edifícios, muitos acabam pegando para dizer, olha, foi as Torres Gêmeas, Ellen White profetizou as Torres Gêmeas, caiu um pouquinho, caiu, reconectou, não sei se voltou aí para você, mas vou voltar aqui nessa parte final. Muitos aplicam esses textos dizendo que foi Ellen White que profetizou sobre as Torres Gêmeas. É verdade que as Torres Gêmeas eram a prova de fogo e a gente viu que não foi bem assim. O que a gente pode entender é que o que Ellen White viu era a destruição não só de um local ou de uma cidade, mas de várias cidades. E vão ser destruídas assim como foi Sodoma e Gomorra. E continua dizendo o seguinte, olha só, a destruição pelas chamas dos majestosos edifícios, que se presumia serem a prova de fogo, é uma ilustração de como em pouco tempo a arquitetura da terra jazerá em ruínas. Então um dia a cidade vai ser destruída, as cidades vão ser destruídas. Eu quero ler a página 99, mas bom dia a todos que estão chegando aí, que vocês possam ter a graça do Senhor na vida de vocês também. Na cidade de Nova York, olha só, muita gente pega essa cidade de Nova York para dizer que ela viu. Mas olha só o que ela diz, não tenho luz especial a respeito do que sobrevirá a Nova York, certo? Que luz especial é essa? Com detalhes, mas ela diz o seguinte, mas sei que um dia os grandes edifícios que ali estão serão demolidos pela ação construtiva e destrutiva do poder de Deus. A morte chegará em todos os lugares. Misericórdia. Mas a morte vai chegar em todos os lugares. Infelizmente chegou ali nas Torres Gêmeas. Chegou em outros lugares também. Então note, ela não tem luz especial, ela não disse determinada coisa, mas ela disse o seguinte, vai haver destruição. Antes do grande dia do Senhor, antes daquela destruição, o terremoto que vai destruir o mundo inteiro, que as ilhas vão sumir dos lugares, que as montanhas vão sair do lugar e vão para outros, antes que aconteça esse grande terremoto, vai acontecer destruições nas cidades. Por isso, o sair das cidades. Aí ela fala de algumas cidades aqui que a gente vai comentar na terça-feira, né? E quinta, questões de terça e quinta, tá bom? Eu quero ler na página 101, diz assim, olha só. As outras cidades iníquas, porque ela fala de São Francisco, fala de outras cidades, olha só. Eu peguei uma parte que ela fala de São Francisco como sendo um símbolo, olha, em 1907. Olha só. Todas as advertências de Cristo acerca dos adventos que ocorrerão perto do fim da história estarão agora se cumprindo em nossas grandes cidades. Deus está permitindo que todas essas coisas sejam trazidas à luz para que possa ler e quem possa até passar correndo. A cidade de São Francisco é uma amostra do que está acontecendo no mundo todo. O que está acontecendo no mundo todo e acontecia lá em São Francisco em 1907? O pernicioso suborno, tem ou não tem nos dias de hoje? A malversação de recursos, o Brasil é rico. Os recursos estão sendo usados de maneira correta? Foram usados no passado de maneira correta? Estão sendo usados hoje de maneira correta? Então note, estou falando do Brasil, mas o resto do mundo, está tudo sendo usado da maneira correta mesmo? Então, o pernicioso suborno, a malversação dos recursos, ou seja, o direcionamento dos recursos de maneira errada, as transações fraudulentas entre homens que têm autoridade para soltar culpados e condenar inocentes. Parece nos dias de hoje, né? Mas ela está falando de São Francisco. Aí o que ela diz? Toda essa iniquidade está enchendo as outras grandes cidades da terra.
e tornando o mundo como era antes dos dias que pereceram no dilúvio. No dilúvio, o mundo foi destruído pela água. Hoje, o mundo vai ser destruído pelo fogo. Ok? Aqui fala também, né? Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra o tempo de angústia, o qual nunca houve desde o princípio do mundo. Página 102. E aí, pastor, então já que é para sair das cidades, então é para ir embora mesmo, não é para viver nas cidades, já que vai ser tudo destruído, é para ir para o campo mesmo? Aí eu quero ler textos de gente que vai estar ainda nas cidades, tá ok? Olha só, por que precisa estar nas cidades? As trevas espirituais, página 103, as trevas espirituais que cobrem o mundo inteiro estão se intensificando como apinhados centros populacionais, as cidades. Essas cidades das nações é aonde os obreiros evangélicos encontram a maior impenitência, que é a falta de arrependimento, e a maior necessidade, ou seja, encontra os maiores pecados, ou seja, os corações mais duros e também os corações mais temerosos. Essas mesmas cidades, os ganhadores de alma, deparam com algumas das maiores oportunidades. Então é lugar muito difícil? A maioria não vai querer? Sim, mas existem grandes oportunidades. E em meio às multidões que não pensam em Deus e no céu, encontram-se muitos que almejam luz e pureza no coração. Até mesmo entre os descuidados e indiferentes, a atenção, ou seja, descuidados e indiferentes com as coisas de Deus, a atenção de não poucas pessoas pode ser atraída por uma revelação do amor de Deus pela alma humana. Então a gente precisa entender uma coisa. Pode sair das cidades? Saia. Não dá para sair nas cidades? Então, peça a Deus, porque se você está numa cidade, Deus pode te usar como um obreiro para falar de Jesus para alguém. Porque é nas cidades onde tem os maiores pecados, mas também onde tem os corações com as pessoas mais angustiadas clamando por algo. É isso que disse o texto. É nessas mesmas cidades que os ganhadores de alma... Quem são os ganhadores de alma? Pastor, é o senhor que é o ganhador de alma. Sim, mas você também pode ser ganhadores de alma. Se nós vamos para o céu e na nossa coroa vai ter estrelas, e essas estrelas representam as almas, né, as pessoas que a gente ganhou, por que não falar de Jesus? Então, olha, nessas mesmas cidades, os ganhadores de alma deparam com algumas das maiores oportunidades. Você está numa cidade, você está num grande centro, então, não só compartilhe esse vídeo, fale de Jesus, apresente Jesus. Eu já estou terminando aqui, e o texto eu vou ler de fato amanhã. Eu vou ler o texto explicando de Caim, quando construiu a terra, a cidade, né? O nome da primeira cidade foi chamada de Enoque, e também a Torre de Babel. A gente vai ver ali que eles se voltaram contra Deus. Na verdade, eles fugiram, eles foram para o Oriente. Na verdade, eles foram para o nascimento do sol. Eles foram em direção ao sol. Alargaram Deus, Enoque foi filho de Caim. Esse Enoque não é o Enoque que Deus transladou. Tanto Caim quanto Nimrod, que criou a Torre de Babel, eles fugiram e foram em direção ao Oriente, em direção ao leste, em direção ao sol. É por isso que hoje muitos adoram o sol. Os egípcios adoravam o sol, o olho de Horus e tal, sabe? No entanto, a Bíblia diz lá no final, e é isso que eu vou ler amanhã à noite, no estudo especial, Deus vai vir do lado do nascimento do sol. Eles fugiram de Deus e foram em direção a um falso sol, foram adorar Satanás e foram viver em direção a eles. Mas aí vai vir aquele que realmente é o Todo-Poderoso. É aquele que criou o sol, o verdadeiro sol. E ele vai vir para salvar o nosso povo, o povo de Deus, em que eu e você fazemos parte. Eu quero terminar ainda falando o seguinte, olha só. As escolas,
mu- muito mais pode se fazer para salvar e educar os filhos que estão dos que estão presentemente e não podem sair das cidades. Essa é uma questão digna dos nossos melhores esforços. Deve-se estabelecer escolas de igreja para as crianças que estão nas cidades. É por isso que existe escola adventista dentro das cidades. Se as orientações de Ellen White era para fazer fora, por que tem escola adventista dentro da cidade? Aí alguns dizem, não, porque se apostatou, porque a igreja se apostatou, porque está fazendo nas cidades, é para ganhar dinheiro. Não, está aqui. Os filhos de Deus moram nas cidades, tem adventista dentro da cidade, então cria-se escola para poder proteger. Sabe, queridos, muitas vezes os pais imaginam assim, não, mas a escola adventista é boa, mas tem uma escola melhor. A escola A, a escola B, a escola C. Queridos, o objetivo da escola adventista nos ajuda no dia a dia? Pode ajudar para uma faculdade? Pode, mas o primeiro objetivo é deve-se estabelecer escolas de igreja para que as crianças, que crianças? Os nossos filhos, que estão nas cidades e em ligação com essas escolas, devem tornar providências para que o ensino dos estudos mais elevados onde forem exigidos. É nessas escolas que os nossos filhos aprenderão a temer ao Senhor. Porque numa escola boa e fora, só vão te ensinar a viver nessa terra, a ganhar muito dinheiro nessa terra, nada do céu. Pense nisso. Eu termino dizendo o seguinte, eu preciso ler esse texto, página 106, porque esse texto ele vai anunciar o tema de amanhã. O tema de amanhã é leis dominicais. Então, olha só, página 106, o sinal de fuga das cidades. Você ainda está na cidade. Eu já disse que na cidade, mesmo a ordem tendo que sair da cidade, há pessoas que podem ser ganhadas ali, há almas na cidade que precisam ser ganhadas, e enquanto existe cidade, fazer escolas. Tem outros textos, mas uma deles aqui eu li, fazer escolas para os filhos da igreja poderem estudar nessas escolas também. Olha só, sinal de fuga das cidades eu termino nesse momento. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares solitários e desolados. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal da fuga para os judeus cristãos, assim, ao arrogar-se a nossa nação, ela está falando dos Estados Unidos, ao arrogar-se a nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, e será o passo preparatório para sair das cidades menores, para os lares retirados em lugares solitários das montanhas. Quando é que realmente não tem jeito, tem que ir embora? Quando houver o decreto. Está aqui, a gente leu isso aqui agora. Amanhã nós vamos estudar um pouquinho sobre leis dominicais do texto, tá bom? Então, mais uma vez, um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Nós vamos estar orando agora. Peça a Deus sabedoria. Alguns pontos que a gente não tocou, o próprio texto que eu ia falar, a gente vai tocar amanhã naquele estudo especial, porque agora de manhã é só passagem mesmo, é só pontos que são importantes. Não se esqueça, haverá um sinal, que é o sinal para a gente sair das grandes cidades. É o decreto. Está aqui, eu acabei de ler. Então, nessa hora, hoje você se prepare. Já sabe que precisa sair. Eu vou me preparar. Enquanto isso, eu vou deixar meu filho na escola adventista, porque foi para isso que foi criado. Ellen White também fala de restaurantes com a cultura nossa de reforma de saúde, para que eles possam aprender, sabe? Então, esse momento é importante para pregar, para alcançar esses corações, mas haverá um momento em que teremos que ir embora. Haverá um momento em que somente aqueles que vão pregar de ponta a ponta, sendo fugidos, é que vão estar lá, porque vai haver um momento em que todos terão que sair. Qual é o momento? Quando houver o decreto, pelo decreto do dia papal, ok? Mais uma vez, um bom dia a todos, estamos desejando bom dia também, tá bom?
Feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Pai, estamos terminando agora o momento do estudo. Fizemos uma rápida recapitulação desse tema do capítulo 8. Existem outros pontos que a gente não tocou aqui, que vai tocar depois, amanhã. Mas, Senhor, as cidades serão destruídas porque ali há grandes pecados. E nas cidades, por mais que as cidades sejam destruídas, hoje há necessidade de termos igrejas, de termos escolas, para que possam alcançar ainda corações que estão endurecidos. Pai, nos ajude. Pai, tem pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem e que moram nas cidades. Que essas pessoas possam ter a consciência de que são ganhadores de alma, que o Senhor as colocou lá para ganharem almas para o Senhor Jesus. E que elas possam falar de Jesus, nada forçado, mas que ao falarem de Jesus, pessoas possam ser convertidas. Haverá um tempo em que teremos que sair de fato das grandes cidades, quando houver o decreto em que fala de um dia de guarda. Até lá, ainda é permitido viver nessas cidades. Por isso, Senhor, nos ajude a entender, nos ajude a guardar, nos ajude a termos sabedoria. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queridos, um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Eu acho que é bastante importante. Lendo o livro, ponto a ponto, a gente compreende algumas coisas e a gente acaba, vamos dizer assim, andando no caminho. Não vai nem para um lado, não vai nem para o outro, não vai nem para cima, nem para baixo. A gente anda no caminho reto, que é em direção aos céus, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que hoje à noite, às 7h30 da noite, teremos o nosso culto feito aqui em casa mesmo, mas a gente vai fazer o culto com o tema é a purificação do povo remanescente. Então, temos um povo remanescente nos últimos dias? Temos. Então, esse povo precisa ser purificado? O tema de hoje à noite, 7h30 da noite, pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês.